Olá, Deus abençoe. Dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, quero convidar você para o segundo encontro para casais aqui na rua Taquari 995, na Moca, comigo Murilo Rossafa e Mariana Rossafa. E saiba disso, não existe casamento perfeito. Existe o casamento baseado na palavra e nos princípios do Senhor. Então, venha e faça parte desse trabalho abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde, bem-vindos. Graças a Deus, sou o Murilo Rossafa. E eu, Mariana Rossafa. Olha que nome lindo, que maravilha. Sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma oportunidade abençoada de nós tomarmos decisões corajosas, abençoadas. E hoje nós queremos falar um pouquinho, sobre os relacionamentos, E eu quero convidar você que está aqui nos ouvindo pelas rádios aqui em São Paulo, você que está aqui com a gente através do Instagram, Cleo, da Bispa Cleo, do Ministério Mudança de Vida. Convido você a participar, entrar aqui no Instagram. E se você quiser mandar alguma pergunta aqui para a nossa igreja, aqui no WhatsApp, você pode usar o 11 3296 9449, 11 3296 9449. Então, convido você para participar desse trabalho. E semana que vem, o que vai acontecer, menininha? Nossa, que voz de locutor que eu você sei. tá. Meu Deus do céu. Que dia que vai ser? Dia 11, o nosso segundo encontro para casais. Você não pode perder. Vai ser uma bênção. Nosso primeiro encontro para casais foi um divisor de águas para tantos, para nós também. E esse promete muitas coisas. Uma linha muito levada para relacionamento íntimo, de marido, mulher, um relacionamento saudável. Então, convide o seu parceiro, a sua parceira, não perca, venha participar, porque quando você está no ambiente do Senhor, é uma outra dimensão, é uma outra atmosfera. Então, não assiste em casa não, vem participar, que eu tenho certeza que você vai sair daqui com o seu marido ou com a sua esposa, abençoado, com muitas coisas resolvidas, com questões sendo conversadas. Então não perca esse mover em nome de Jesus. Então vamos falar novamente. Você pode nos assistir aqui pelo Instagram, Bispa Cleo, e você também pode nos seguir, porque nós somos também digital influencers, você sabe, né? Claro, querido, tô me sentindo destinos curados. Ir lá no Murilo Rossafa e na Mariana Rossafa. A Mariana Rossafa. Não, é Mari Rossafa. É Mari que tá lá, mas se você procurar Mariana errado. vai aparecer também. Isso, vai lá. Então, se você quer mandar uma pergunta, nós separamos algumas aqui durante a semana e algumas estão bem interessantes aqui, quase criaram uma discórdia. Mal começou. E a gente sempre fala, você não leva problema da rua para casa, E aí eu tava falando pra ela, não traz problema de casa pra igreja. Não, mas é na igreja que a gente resolve os problemas, entendeu? É na igreja que você vem pra resolver problema de casal. Então você pode mandar uma mensagem que a gente vai selecionar, aí ao final a gente pode colocar algumas mensagens do WhatsApp. Então vou falar pra você que tá ouvindo pelo rádio, é o 11 3296 9449, tá bom? E uma das perguntas que nós recebemos é exatamente por que tem aumentado o número de divórcios entre os cristãos, E eu gostaria de começar com essa pergunta com uma mensagem que está aqui, em Lucas 6, 46. Que diz assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O Senhor já responde. Por que tem aumentado o número de divórcios entre os cristãos?
Por quê? Por que vocês chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Exatamente. Porque nós recebemos a palavra, mas muitas vezes nós temos ainda tido o comportamento que o mundo de forma geral tem. O mundo de forma geral, ele não se importa com os relacionamentos, é sempre aquele sentimento egoísta, né, da busca da felicidade. E nós aprendemos com a palavra que o amor não é sentimento, o amor é uma atitude. São atitudes de servir. Então, fala pra gente, existe casamento perfeito? Não tô me ouvindo, agora sim. Não existe casamento perfeito. E existe casamento ajustado, existe casamento com o Senhor sendo o centro. E o número de divórcios eu vejo que tem aumentado, principalmente nessa época de pandemia, porque as pessoas foram obrigadas a conviver umas com as outras. Exatamente. Então, quando você sai, você vai para o seu trabalho, você vai fazer suas coisas e tal, você saía e ia trabalhar, você tinha a sua vida fora. Quando você foi obrigada a conviver com a pessoa ali e ver realmente, lidar com os problemas realmente, porque às vezes a gente está vivendo um relacionamento e a gente está passando por cima de problemas que estão ali no dia a dia, mas você está passando por cima. Quando você é obrigado a lidar de frente com esses problemas, ou você vai lidar de frente e resolvê-los, ou você vai querer acabar com aquilo e vai achar que não tem mais solução. Tanto que grande parte das perguntas que nós recebemos é essa. Eu não quero mais, eu não amo mais, eu não sinto mais. Mas relacionamento não é baseado só no que você sente, mas sim no que você sabe. Então, não existem relacionamentos e casamentos perfeitos. Às vezes, existem casamentos de Instagram, existem casamentos de Facebook, que tenta trazer uma realidade como se aquilo fosse perfeito. Mas no dia a dia, não. Os relacionamentos são baseados em ajustes, em conversas, em comunicação, um entendendo o outro e, principalmente, se Jesus está no centro, as coisas são transformadas. Esse é um detalhe, não. Esse não é um detalhe, ele é a grande chave da mudança de um relacionamento. Você sabe, Mari, que uma coisa que às vezes a gente comenta nos trabalhos, né, principalmente às quartas-feiras, no cultivo familiar, é exatamente isso. As pessoas, nesse tempo que nós vivemos de rede social, nós vemos que as pessoas elas têm a tendência de sempre comparar com a vida do outro. Sim. Né? Ela compara com a casa que o outro tem, com o corpo que o outro tem, com a esposa que eu tenho, com o marido que eu tenho, com a família que eu tenho, com a viagem que eu tenho, com o emprego que o outro tem. E a gente tem que entender que o Senhor nos fez únicos. A minha vida é a minha vida, a vida do outro é do outro, a família dele é dele, eu tenho a minha. Então, assim, as pessoas ou elas estão dispostas a pagar um preço para buscar esse ajuste, essa convivência correta, né, essas atitudes corretas que a palavra nos ensina, ou a pessoa também vai pagar um outro preço, que é o preço dessa infelicidade. Sim. Que a gente vê as pessoas brincando com a vida, às vezes a pessoa está lá com 40, 50 anos, já está com 2, 3 casamentos, 3, 4, 5 filhos, com mães, mulheres diferentes ou pais diferentes. Então, assim, vira essa bagunça justamente porque a pessoa não está disposta a pagar o preço certo, mas um preço ela está pagando. Exatamente. E esse foi um erro que nós cometemos muito durante o nosso relacionamento. A comparação. O querer que o outro fosse do jeito que eu idealizava. E eu não casei. Nós casamos com pessoas completamente diferentes. Você é completamente diferente de mim. Uhum. Então esse é um erro muito grave dos casais. É querer que o seu esposo ou com a sua esposa seja parecido com alguém que você conheceu ou com alguém que você idealizou. E cada um é cada um. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito e as personalidades são muito importantes.
Enquanto aqui no meu relacionamento, enquanto um é mais equilibrado, eu já sou mais festeira, gosto mais de um movimento e tal. Nós nos equilibramos hoje em dia. Mas antigamente isso era um grande problema, porque eu queria que ele fizesse mais coisas, que ele saísse, que ele tivesse mais, né, vontade de fazer algumas coisas, e ele queria que eu ficasse mais quieta, que eu ficasse mais em casa com ele, não queria sair para jantar ou alguma coisa do tipo. Não conseguiam se entender. E esse é um grande porém nos relacionamentos hoje em dia. Então, eu vejo esse grande problema nos relacionamentos e não só nos casamentos. Relacionamento quando está começando, um relacionamento quando você está conhecendo a pessoa. Não idealize, né? Eu quero ela assim. Ela é daquele jeito, ela foi formada para ser daquela forma. Não que a pessoa não precise melhorar, é claro. Nós temos que melhorar sempre, mas entendendo a personalidade de cada um. Menina, vamos lembrar aqui que nós estamos ao vivo aqui nas rádios aqui em São Paulo e, né, novamente nós convidamos você, se você quiser assistir, vem aqui para o Instagram da Bispa Cléo, né? E nós estamos falando de relacionamentos porque semana que vem, no dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, nós vamos realizar o nosso segundo encontro para casais. Então, nós queremos que você participe desse trabalho. Você que é aqui de São Paulo, venha, participe desse trabalho. Baixe o aplicativo Ministério Mudança de Vida aí na sua lojinha do celular de aplicativos. Ministério Mudança de Vida. Aí você pode fazer a sua inscrição, vir participar, mas não estou achando, não consegui. Venha do mesmo jeito, né? Convide a sua esposa, o seu marido, para participar no dia 11 de junho, sábado, às 16 horas. Venha fazer parte desse trabalho abençoado, porque nós sabemos que a sociedade está como está justamente porque as famílias estão desestruturadas, né? Exatamente. Então, mais uma vez reforçamos o convite e eu quero dizer algo bem íntimo meu. Não é para falar aquilo. Não. Que é segredo sagrado. Mas no começo, hein? O Murilo, quando eu não tô com ele no culto, vocês viram essa semana o tanto de coisa que ele fala. A gente fica muito feliz. Meu Deus do céu! Até que Deus a tenha, ele falou. Eu vou dizer, não, é um negócio assim absurdo, o povo me mandando mensagem, porque eu tô lá para equilibrar o Murilo. Em casa é para desequilibrar, e na igreja é para equilibrar. Que né? mentira, Murilo. Você tem que honrar a esposa que você tem aqui, que eu sou muito boa para você. Você é maravilhosa, querida. Então... É maravilhosa, né? Amigos do Instagram. Amigos do Face. Então... Minha família linda. Olha lá, não vão conseguir falar com... Fala, concentra, vai, foco. Então, esse trabalho de casais é algo que o próprio Deus criou também, porque quando eu e o Mu vivíamos uma situação muito difícil, nosso relacionamento, nosso casamento, tinha momentos que eu tava... distante, a gente estava sem se falar, a gente estava brigado, e um orgulhoso daqui, outro orgulhosa de lá, não queria quebrar as barreiras. E às vezes eu desejava que tivesse algum trabalho assim, né, na igreja que pudesse quebrar as barreiras, né? Às vezes eu pensava, a bispa podia falar, né, o esposo e a esposa deem as mãos, quebrem as barreiras, orem juntos. Eu desejava aquilo, porque aí seria uma desculpa para eu quebrar a barreira com ele e não dar o braço a torcer. Que bonito. Pois, mas Deus escreve certo por isso. O orgulhoso será humilhado. Mas era uma oportunidade de quebrar uma barreira. Quando a pessoa mesmo não estava conseguindo lidar com o próprio orgulho, aquilo seria uma oportunidade. Então, esse culto, não só o encontro de casais, mas o cultivo, que tem sempre o momento dos casais orarem juntos, clamarem juntos, é uma oportunidade de quebrar barreiras no relacionamento, no casamento, de você dar um passo, né, a mais e fazer funcionar. As pessoas não... É interessante isso mesmo, porque muitas vezes a gente vê as pessoas vindo, dão as mãos, oram,
Mas isso acaba não sendo uma rotina, né? Muitas famílias não têm o hábito de orar com os filhos. Sim. Muitos casais não têm o hábito de orar juntos. Então acaba tendo meio que uma oração somente na igreja. E isso é só uma parte. Exatamente. Né? Casal que não ora junto não tem como ser bem sucedido. Os dois precisam estar unidos na mesma fé. Eles precisam orar juntos. Ainda que você fique com vergonha às vezes. Eu tenho vergonha de orar em voz alta perto dele. Só o ato da concordância, dos dois darem as mãos, podem orar em silêncio, cada um da sua forma, mas estão juntos em concordância, já mostra pro mal que ali tem um casal unido. Ali tem pessoas que querem uma vida bem-sucedida e feliz. Então o casal precisa orar junto, sim. E lembrando ao pessoal, né, se quiser mandar uma mensagem, manda aqui no WhatsApp da igreja. É o 11, você sabe o número? Não vem na igreja também? É o 11... Eu venho, mas precisa de... 3296... não, é esse? Achei que fosse o número do celular, se eu sei. Fala. 3296-9449. Aí, viu? Mas você não tem ninguém que fale como você, igual um locutor? 3296... Nossa, meu Deus. 9449. Eu com essa voz aqui de besouro. Aí, muito bem. Você não tá deixando aquela trilha do restaurante chique, né, John? Tá rolando? Você tá aí nesse ambiente, tá parecendo aquele restaurante chique que você frequenta. Você tá parecendo aquele locutor da madrugada aquele da rádio. Aquela lá, né? Que lê as cartas. Carta do amor. Vocês controlam, hein, meu Deus. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito interessante e a gente tem que falar a verdade. Né? Fala assim, qual é o bipolar? Assim, é claro que eu tenho a resposta. Qual é o mais bipolar? Nenhum. É lógico, Nenhum, porque aqui é todo mundo lavado e remido no sangue. Você quer confusão? Todo mundo aqui é lavado e remido no sangue de Jesus. Isso. Né? Já houve o tempo da bipolaridade, né? Agora tem a paz. Isso. Né? O Senhor deu espírito de equilíbrio, de mansidão. Isso, mas houve sim um momento de muita bipolaridade. Tripolaridade, praticamente. Tripolaridade, de conturbação e falta de equilíbrio totalmente. É o próprio Espírito Santo que traz o equilíbrio. Isso, e para ajudar em relação até essas pessoas que às vezes têm um marido ou uma esposa que é difícil, o que você poderia falar, Mari, em relação a isso? Ferramentas, como é que sai de uma situação assim? Eu costumo dizer, inclusive no culto das mulheres, muito... Até tem uma pergunta aqui de uma das mulheres falando, não consigo ficar numa boa tão rapidamente. Isso é um defeito? Não posso dizer que é um defeito, mas porque eu também não fico numa boa tão rapidamente. Mas eu evito a linha de confronto. Então, se aquilo ainda tá me causando algo, eu saio da presença, eu vou tomar um banho, eu coloco um programa, né, da Bispa para ouvir, um louvor para dar aquela diminuída na adrenalina ali. Saia da linha de confronto, para manter o equilíbrio. Às vezes seu esposo tem atitudes que não te agradam, não foca nisso, vai para outro lugar. Há momento de falar e há um momento de calar. Então, às vezes tem momentos que você tem que calar mesmo. Às vezes houve situações do Murilo, às vezes, falar alguma coisa ou expressar de alguma forma que eu não gostei naquele momento. E eu sair daquele ambiente, eu evitar a linha de confronto naquele momento, porque senão aquilo ia dar uma discussão. Depois baixar a adrenalina e depois sentar e conversar. Não é para deixar de falar. Mas falar da maneira certa muda todo o sentido do relacionamento. Na hora certa também, né? Na hora certa. Não vai querer falar na hora que ele vai dormir, não. Que isso eu gostava de fazer. Ela gostava de fazer. Ela gostava em dois momentos. Quando eu estava saindo, que aí me atrasava a vida. Não pode sair enquanto eu terminar de falar. E aí de propósito ela gostava de alongar. Isso. E também na hora de dormir. Então, aqueles momentos mais inoportunos possível, né? Que aí realmente não ajuda a resolver, né? Na verdade, acho que era mesmo pra provocar, né? Era pra criar uma situação.
criando uma situação, porque aí se fica um problema, se sai, se vira as costas, aí o problema continua. Exatamente. Então não era para resolver. Não era para resolver, era só para falar. Sim, exatamente. E a gente tem que aprender isso, que muitas vezes a pessoa, ela não está indo para resolver, ela está indo para desabafar. Então os casais têm esses problemas justamente porque a disposição está em convencer que o outro está errado, sendo que a situação, o casal, né, a família precisa desses pilares, né? Então precisa, como nós aprendemos com o trabalho, são 3 pessoas, é o marido, é Jesus e é a esposa. Então, se o casal está desunido, se o casal não sabe conversar, obviamente que Jesus não está nisso. Aí essa família é o cordão de 3 dobras, que não se rompe com facilidade. Então, se não tem esses pilares, esse tripé, obviamente que a casa vai ficar desandada, os filhos vão ficar oprimidos, os filhos não vão querer saber, muitas vezes até da parte espiritual, porque vem os pais indo na igreja, mas em casa é só briga, né? Quantas vezes que a gente já viu histórias assim, de vindo para a igreja era briga, voltando da igreja era uma briga. Isso traumatiza a criança, principalmente um jovem, que não quer saber de igreja. Para quê? Eu vou lá, é só briga, não tem mudança de nada. E não pense que suas crianças, por menores que elas sejam, elas não estão percebendo aquele ambiente de briga e de discussão. Porque muitas vezes nós... ali um chateado com o outro, falando de, né, às vezes até tentando disfarçar na frente das meninas, mas dando aquela, não, porque você fez isso e tal, e depois as meninas perguntavam, vocês estão brigando, né? E a gente tinha que explicar, não, o casal precisa, né, conversar e tal, mas não acho que suas crianças não estão percebendo porque você não falou, ou porque... Não, porque ela tá percebendo o espírito daquele ambiente. Elas sentem tudo, né? Elas sentem tudo. Elas podem não ver, você pode esconder, falar só no quarto, mas ela percebe, né, quando aquele clima tá tenso, quando... tá distante do outro. Ela percebe. Né? Até a minha mais velha uma vez falou isso, né? Pai, por que você fala bravo com a mamãe? E não é que eu falava bravo, é que com ela eu falava, vem aqui meu bem, querida, tal, e com a Mariana, muitas vezes eu falava seco. Então eu não falava brigando, bravo, mas ela percebia a diferença. Por que comigo você fala doce e com ela você fala áspero? Né? Era essa a interpretação dela, porque ela interpretava era realidade. Bem. Não via brigando, não via ofendendo, xingando, mas via o tratamento distante. Isso mesmo. Então eles estão vendo tudo. Então... é o que nós acabamos de ler. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então adianta. Adianta a gente ir na igreja, adianta você participar de um trabalho, sendo que no dia a dia, decisões não estão sendo tomadas? Não adianta. Não adianta você falar, eu frequento tal lugar. Não adianta. Eu vou no segundo encontro de casais. Se eu não assumir uma postura, uma posição, vai ser inútil. Né? E nesse encontro, vou dar um spoiler do encontro. Nós vamos entregar para o casal um contrato. Que não pode revogar, entendeu? Porque você fez contrato com Deus. Vixe, mulher adora um contrato. Então. É o meu bem e os meus bens, né? Assim, Mário, não? Pode ser. O meu bem e os meus bens. É bom unir os dois. É uma boa. Vamos para a pergunta, então. Tem uma outra. Cadê aquela, Mari? Qual? Aquela lá que fala do seu culto. Eu quero saber o nome do seu marido, viu? Vamos orar. Que tá dizendo ele. Assim, ó. Meu marido diz que esse culto é encher linguiça. O que devo fazer além de orar? Me dá o nome dele que eu vou orar por ele. Fique em paz. Pode deixar que eu oro por esse senhor. Onde já se viu falar que o nosso culto é encher linguiça? Por que encher linguiça? A gente tá dando direção. Se a pessoa não quer aplicar, ela pode falar que é encheção de linguiça. Exato. Porque para ela só entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Né? Ou mesmo é aquele sentimento de negação, né? Isso aí não existe. Esse casamento que... né? Não existe isso não. E, na verdade, é uma forma da pessoa negar. Então, eu gostaria que você enviasse o nome dele,
Que eu vou colocar ele lá no espaço de guerra. Pode deixar, Pra tá? guerrear contra Nós vamos Opa. orar por ele. Eu vou orar Vamos por ele. guerrear. Eu não vou dizer a forma que eu vou orar, mas eu vou orar, entendeu? Eu vou orar igual Davi. Senhor, Quebra o dente dele. quebra o dente dele. Então, tem uma outra passagem aqui que eu quero ler para você, que é a passagem de Mateus 9, 29. Aquela passagem em que o Senhor cura os cegos, né? E esse é um estilo de vida que nós precisamos entender. Que tipo de vida que nós vamos ter? Que tipo de casamento que nós vamos ter? Né? Que tipo de relacionamento? E aqui o Senhor dá a resposta. Olha só, entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Então, pergunta para si mesmo, você crê que o Senhor pode mudar a sua situação? Você crê que o Senhor pode mudar o seu casamento, pode mudar a sua saúde, pode mudar a sua vida financeira? Você crê realmente que essa situação que você está vivendo, ela pode ser transformada? E eles responderam: sim, Senhor. Você responde o quê? Sim, Senhor, ou não, Senhor? E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Seja feito conforme a sua fé. Então, se você tem a fé que você vai sair dessa situação, se você tem a fé que o seu casamento vai ser restaurado, que seja feito conforme a sua fé. E será que é aquela frase, né? Não, se Deus quiser, isso vai acontecer. Não, seja feito conforme a sua fé. O que esses cegos fizeram? Olha no comecinho, ó, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Você reparou? 2 cegos seguiam Jesus? 2 cegos. Cegos não enxergam, eles estavam seguindo Jesus. Então veja que quem quer, faz. Quem quer não apresenta justificativas. Quem quer não apresenta, eu sou coitadinho, eu não tenho condição, não tem jeito para mim. Não, quem quer, faz. Como é que um cego vai guiar outro cego e os 2 foram até Jesus? Então veja, a disposição em querer mudanças, a disposição em ir até Jesus. Diferente do senhor do tanque de Betesda, que já estava há 38 anos naquela situação miserável, e o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta muito pertinente. Ele perguntou: você quer ser curado? E qual foi a resposta dele? Sim, eu quero andar, eu quero produzir, eu quero ser independente. O que ele falou? Ele não respondeu a pergunta de Jesus. Jesus perguntou: você quer ser curado? Porque realmente você está nesse tempo todo. E Jesus sentiu os espíritos, né? O espírito da pessoa. Tipo, ele não estava com aquela determinação para mudar como esses cegos estavam. A resposta dele foi muito simples: ninguém me ajuda e alguém passa na minha frente. Então ele é um coitadinho, vítima da sociedade, que é o que muitas pessoas se colocam, né? Minha vida tá assim, porque meu marido é assim, porque minha esposa tá assim, porque eu casei nessa condição, eu tenho essa situação, e não é assim que funciona. Todo mundo tem um problema. Todo mundo vai ter uma história triste para contar. E todo mundo tem oportunidade de sair disso também. Então, se nós não aceitamos isso, nós vamos ser os eternos senhores do tanque de Betesda. A gente vai apresentar nossas justificativas. Deus está perguntando: você quer ser curado? Você quer sair dessa vida? Aí eu pergunto para você quer que essa situação seja transformada, restaurada? Depende só de você, não depende do Senhor, porque Ele quer. Porque eles perguntaram: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles dizem sim. Então você diz que crê no Senhor. Então faça a sua parte, que seja feito segundo a sua fé. E a fé sem obras, ela é morta. Então uma fé é ativa. A fé, ela demanda exercício, força, dedicação, concentração, foco. A fé não é a fé, como diz lá em Tiago, né? Mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então não adianta eu falar: eu tenho fé, cadê as obras? Não, eu creio na restauração desse casamento. Você tem orado? Você tem tido equilíbrio?
Não, porque meu marido é assim, porque minha esposa é assim. Não, fale de você. Né, Mari? Então, as pessoas tendem sempre a falar, a minha vida está assim por culpa dele, né? Não, e na verdade, o que eu vejo muitas vezes, agora eu vou direcionar para as mulheres principalmente, até nas perguntas que me enviam, nos comentários que me enviam no Instagram, ela já chega dando a resposta para o próprio Senhor aqui. Né? Você crê? Né? Você quer ser curado? Você crê que eu posso fazer isso? Você crê que isso vai ser mudado? Você quer que isso seja mudado? E às vezes a própria mulher já chega com a resposta. Não tem mais jeito. Eu tenho aqui 2 perguntas. Eu não consigo mais, né, amar meu marido, eu não consigo mais me sentir bem ao lado dele, então você já está dando a resposta. Você quer isso? Então eu não consigo mais me sentir bem. Eu não estou me sentindo mais bem ao lado desse homem. Você já sentiu isso alguma vez? Muitas vezes. Muitas. E você sente isso hoje? Claro que não, mas eu sou apaixonada por você hoje, viu? Fora do rádio você vai falar isso também? Claro, sempre, no seu ouvidinho. Agora, eu já senti isso muitas vezes. E eu, Murilo, também. Eu nunca. Tô brincando. Eu já senti isso muitas vezes, essa falta de vontade de estar perto, falta de amor, porque eu não amo mais Murilo, eu não amo mais, né? E, na verdade, amava sim, mas o orgulho estava sobressaindo, a falta de vontade de fazer dar certo estava sobressaindo, a falta de vontade de lutar por aquele relacionamento estava sobressaindo, então a gente tem que dar nome certo para as coisas. Não é eu não amo mais, eu não quero buscar mais, eu não tô com vontade de buscar, eu não quero passar por cima do meu orgulho, eu não quero pedir desculpa, eu não quero reconhecer os meus erros. A gente precisa dar nome certo para as situações. Agora vamos responder umas perguntas? Não, deixa eu pregar aqui. Porque o Murilo, se deixar, não para de falar. Você vê que no culto, às vezes, ele não deixa eu falar, né? Aqui. Isso, eu vou pedir pro Jonas multar ele. Multa ele. Não, né? No Ministério Mudança de Vida, como funcionam as questões de casamento para quem já vive uma união estável? Só no Ministério Mudança de Vida tem uma doutrina diferente, amor? Não é assim. É a Bíblia, né? Exatamente, é a Bíblia, não é no ministério. Tem gente que é exatamente isso, ó. Ela acha que é uma questão de igreja. Não é uma questão de igreja, é uma questão da palavra a ser pregada. Olha aqui o que fala, ó, se der essa deixa, olha igual, vou ter que pregar de novo. Deixa eu pregar. Olha aqui, ó. Mateus 7, olha que coincidência essa pergunta, nem tinha preparado aqui. Mateus 7, o versículo 13, ó. A porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois a larga é... Opa, vamos aqui de novo. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Então, nós vemos as pessoas, elas tendo esse tipo de comportamento. Elas vão para a porta larga. Não, a minha igreja... Quantas vezes que a gente já ouviu isso? Não, porque na minha igreja faz assim. Não é questão de igreja. É uma questão da palavra, o que diz a Bíblia. Se em alguma igreja diz que não tem problema viver em união estável, se não tem problema uma série de coisas, não é a palavra. Qual que é o ensinamento? Ó, o Paulo fala, ó, antes, se for para se abrasar, então vai se casar. Ah, mas eu já estou aqui. Então oficializa. Né? Faça o que tem que fazer diante dos homens e diante de Deus. Então faça essa aliança conforme o Senhor nos instrui em relação a isso. Então, às vezes as pessoas se pegam muito, porque na minha igreja tem trabalho tal, tem assunto tal, e na nossa igreja não tem. E não é uma questão. A palavra é uma só. Sim, né? Exatamente. E não é nem só a questão da palavra. É a questão da autoridade no mundo espiritual. Porque se você está fazendo essa pergunta, é porque de alguma forma está te incomodando. Se está te incomodando, provavelmente na hora que vai orar ou que vai falar com o Senhor, aquilo ainda está bloqueando. Então, quando nós temos pendências com o Senhor, não estamos andando de acordo com o que a palavra ensina, o diabo tem o poder de roubar a autoridade, roubar o poder da sua oração,
roubar o poder que você tem de clamar ao Senhor. Então, a própria pergunta já mostra que há um incômodo. E Deus não é Deus de confusão. Então, se há um incômodo, é porque o próprio Espírito Santo está direcionando, dizendo que isso não vai funcionar. Ajustar isso. Exatamente. Né? O Espírito Santo incomodando para que realmente seja ajustado essa situação. Isso. E aqui eu acho que foi uma mulher que fez essa pergunta, né? Muitas vezes a gente vê homens nessa situação, eles não querem casar, porque eles não querem compromisso. Então, aqui no nosso ministério, nós temos um trabalho muito importante, que inclusive esse mês nós faremos 1 ano do início desse trabalho, que é um trabalho realizado somente com os homens, né? O trabalho dos 300 valentes. E nesse trabalho nós tratamos realmente essa falta do posicionamento dos homens, que ao longo do tempo foram se abandonando, foram deixando, se omitindo e foram perdendo espaço. Desde Adão, nós vemos essa situação. A omissão no momento em que ele deveria ter colocado, decidido, tomado a atitude correta. Então, muitas vezes nós vemos o homem com essa dificuldade. Que não quero casar porque ele ainda quer ele na cabeça imatura ainda tem uma mentalidade de que não, qualquer coisa eu não estou preso. E essa não é a mentalidade de um homem nem uma mulher, muito menos de um homem, né? Um homem tem que assumir as responsabilidades, um homem tem que assumir o seu papel de liderança, né? Até teve uma pergunta aqui, ó. Cadê? Aqui, que ele falou que ele falou que ele não queria casar. É exatamente esse tipo de situação. A pessoa, ela não assume a sua postura e ela vai fugindo em todos os momentos. Ela não quer assumir a responsabilidade, ela já está no relacionamento. Muitas vezes aqui já tem até filho. Mas ele sempre acha que ainda vai poder sair dessa. Essa não é a cabeça de um homem, nem de uma mulher de Deus. Porque um casal, quando ele assume uma postura, ele como essa daqui, ó, da união estável. Quando ele assume um compromisso, ele já não tem mais plano B. Uhum. Ele só tem o plano. Sim. Ele só tem uma opção. A vida de um homem de Deus, uma vida de vitória, é uma vida sem opções. É o que a gente aprende na palavra. Se você quer vencer, você não tem plano B. Você tem o plano e você persegue aquele plano. E eu, na verdade, eu acabei de receber uma pergunta aqui no chat. No chat, não. No Instagram, que tá perguntando se precisa pagar para participar do encontro de casais. Não. Não, é um encontro gratuito e é um encontro completamente direcionado para ajudar e restaurar esses casais. Exatamente. Não precisa pagar. A questão do fazer a inscrição Isso. é para a gente Pra ter gente uma ter um contabilidade e nós vamos fazer algumas coisas aqui, então a gente precisa do número, né, de pessoas para a gente fazer as coisas bem organizadinhas. Você vai ter que pagar, vai ser o jantar para distinta. Isso. Aí tá perguntando aqui, onde eu faço a inscrição? Você pode... Vamos lá, pastor Diego. Tinha que ter deixado aqui a Cadê inscrição. o QR Code? Né, a gente tá com o QR Code no Instagram Tá na bio do Instagram da Bispa, né? Isso. Na bio do Instagram da Bispa tem o QR Code para você fazer a inscrição, né? Mas você pode sua entrar em e contato. do seu alecrim dourado. Isso, você pode entrar em contato com a igreja também, o 11 3296 9449. Até coloca aí então, menino. Isso, ó, na biografia do Instagram. Não, agora não dá pra escrever. 94. Ah, tá. Eles vão colocar para vocês aí no Eu tô Instagram. lendo aqui as mensagens de vocês enquanto ele vai falando aqui, eu vou E lendo. aqui, ó. Ó, meu esposo quer o divórcio por querer viver a vida de solteiro. Quero lutar pelo meu casamento, 5 anos juntos, e desde janeiro ele está irredutível, não sei mais o que fazer. Olha aí o problema. A pessoa não quer se posicionar, quer casar, mas viver a vida de solteiro. Essa é a molecagem de muitos homens. Infelizmente a gente vê isso, né? Tem alguns casos que a gente vê também a mulher querendo ter a vida de solteira, aquela mãe, né? Aquela coisa
triste. E a gente tem esse monte de histórias assim, tristes também. Que realmente, quando um homem não se posiciona, a coisa começa a ficar uma bagunça realmente. A sociedade está como está pela falta de posicionamento de cada um, do homem e da mulher, mas especialmente do homem. Então, enquanto os homens não se posicionarem, não adianta querer ter respeito, não adianta querer ter admiração, não adianta nada, não adianta nada, porque um homem que não se posiciona, que admiração que essa mulher vai ter, que respeito, vai ter briga, vai ter coisa jogando na cara, porque não faz a parte dele. Em vez dele assumir a postura dele, vai sair, quer fazer isso, quer sair com os amigos e tal, é um erro? Não, mas cadê o equilíbrio? Cadê o momento das coisas certas, de cuidar da casa, né, de não ter que a mulher ficar tendo que contratar gente, ou ela mesmo ter que se virar, uma série de situações, né, cuidar dos filhos, tem homem que não levanta para fazer nada, não ajuda, né, então isso é um problema, tem que orar, e essa mulher tem que como é que ela pode agir, bem? Além da oração, a postura dela. Uma postura de uma mulher inteligente. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de mulheres sábias, inteligentes. Ter uma postura, comunicação para resolver os problemas. E isso é fato. Toda mulher quer um homem que se posicione. Ela pode até dizer que não, mas ela quer um homem firme ao lado. Às vezes teve uma criação. Isso. Ou às vezes um pai que foi ausente, ou uma mãe que ensinou que não podia ficar na mão de homem. Um monte de crença, né, que a mulher vai acreditando, que numa vida desequilibrada acaba sendo isso, mas numa vida com Cristo, nos valores que nós aprendemos com a palavra, se vive totalmente em harmonia, porque não é o que a religião acaba fazendo essa mulher acreditar, é que essa questão da submissão é aquela coisa que é humilhada, que não pode abrir a boca. Isso daí não tem nada a ver. Isso. Não, é ter uma direção. Sim, uma direção e você ser parceira. Nós temos que ser parceiros. Um casamento não é só para desfrutar, para fazer... Não, é para os dois serem parceiros. A necessidade da parceria, que também é uma das direções que nós vamos dar no encontro de casais. Eu estou falando muito do encontro, né? Tem que fechar Quando a boca. vai ser? Você não falou ainda. Dia 11. Dia 11, às 4 da tarde, mas chega um pouquinho mais cedo. Qual que é o endereço? No Taquari, 995, na Moca. É onde eu fico, falei igual a sua mãe. Repita. E chega um pouquinho mais cedo, porque nós vamos ter algumas coisinhas fazendo. Vem bem bonita, vem bem bonito, né? Vai ser um dia muito especial. Deixa eu ler minha pergunta, senão você não deixa eu falar nunca. Fala. Pelo amor de Deus. Eu vou ler aqui, ó. Como lidar com a casa, família, trabalho e a obra de Deus. Essa eu recebo demais. Você me ensina. Eu recebo muito essa palavra de mulheres. Como que eu lido com tudo isso? Com a graça do Espírito Santo. A graça do Senhor te dá poder para realizar todas as coisas. E você tem graça para realizar o trabalho em casa, com o marido, na obra. Mas fazer você é tudo. fácil, você tem empregada. Eu tenho. O nome da minha empregada é Mariana Rossafa. A moça que lava minhas roupas, ela chama Mariana Rossafa. Olha só, Deus preparou Isso. A moça que limpa a minha casa, que ela leva 2 dias para faxinar a casa, chama Mariana Rossafa. Entendeu? Então, eu tenho várias empregadas, inclusive. Eu tenho muitas, entendeu? Então, e o Espírito Santo dá graça para você fazer e realizar. Isso eu sei. E você dava conta antigamente? Antigamente era um pouco confusa. Isso, como é que você começou a melhorar nisso? Foi. Na verdade, foi muito através de uma conversa que a própria bispa teve comigo, né? De começar as coisas, terminar e fechar a porta. Então, fez um quarto, termina e fecha a porta, para você manter o foco nas coisas. Então, eu comecei a organizar mais as questões que eu precisava fazer para dar conta de tudo. E nessa pandemia foi muito interessante, eu percebi a graça do Espírito Santo, porque na pandemia, além de todos os trabalhos em casa e na igreja, eu também tive o extra de ser professora das minhas filhas. Então, e eu vi a graça e o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá graça e te dá poder. Tem uma pergunta aqui, ó. Tô achando interessante. É bom até a gente dar uma olhadinha aqui no Instagram. Temos aqui, ó.
Me responda, o que faço quando o marido é mais um filho para criar? Não tem posição de homem, é infantil e ausente. Sabe que muitas vezes a gente vê? 300 valentes. Vem pro 300 valente, você vai virar Tô homem. fazendo propaganda. Mas sabe o pra que você. acontece? Muitas vezes essa mulher, essa mãe, Uhum. essa mulher, ela cria igual a mãe. Isso. A culpa foi sua. Quer fazer de tudo. Um pedaço da culpa foi sua. Exatamente, porque muitas vezes, o que acontece? Às vezes é aquele tipo de mulher que acaba falando, não, deixa que eu faço. Não, você não consegue. Não, você fez errado, Isso. sabe? Aí vai tolhendo o homem, que às vezes não tem aquela força, aquela personalidade mais determinada. Então, ele vai se ausentando. Toda hora fala que eu não sei, que eu não consigo, que eu fiz errado. Eu já vi, às vezes, o cara ajudando a lavar a louça. Você, mas você lava errado. Você deixa tudo engordurado. Ou Aí não roupa. lava. Eu já vi do rapaz estendendo roupa. Estender. E ela, não, mas estendeu errado e tal. Mas tá te ajudando. Vai lá, ajudando. valida ele. É. Porque assim ele vai criando mais confiança. Exatamente. Mas que eu tô ali né, o rapaz não vai dar, não. Tem mulher que é mais uma personalidade mais forte, mais difícil, e ela vai tirando, cortando as asinhas dele. Então não empurra, não valida, não apoia, só fala que não consegue, que não dá conta de nada, que ela que tem que dar conta de tudo. Então, todas essas situações vão dificultando que esse homem que precisa, muitas vezes, de uma coisa externa, né? De uma ajuda externa, de um empurrão, de uma validação, porque às vezes não tem aquela autodeterminação que deveria ter, que não foi desenvolvida, né, ao longo, às vezes com a própria mãe, na infância, enfim, e precisa desse empurrão, porque realmente não é 100% culpa da personalidade dele. Muitas vezes essa própria esposa age como mãe. Você vai ler mais alguma? Pode ler mais uma, que você sabe que nós temos a nossa oração de Daniel, né? Todos os dias aqui por esse Instagram da Bispa Cléo, às 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas. Então, hoje nós entramos meio-dia e não fizemos a nossa oração. Então, vamos fazer a nossa oração também. Quer ler mais uma pergunta, bem? Aqui na minha, que veio... E diferença de idade importa? Diferença de idade, dependendo da diferença, importa sim. Principalmente para a parte da mulher. Porque a mulher, o homem, ele tem algo assim natural dele, que ele envelhece de uma forma mais lenta. As mulheres tendem a, né, se não se cuidar, envelhecer mais rápido. E aí pode sim afetar na parte física. Me desculpe. Então, a pessoa tá aqui, ó. Já falei pra você sair desses vícios, Mariana. Já falei pra você sair dessa vida. Não, eu tô esperando. Jesus cura, liberta, transforma. Isso, eu tô me recuperando de uma dor de garganta por isso. Então, tem sim essa diferença, principalmente física e mental. Toma uma aguinha que você vai tossir de novo. Corte dela aí, John. Porque realmente é aquela questão do julgo desigual, né? Se a gente parte para uma linha muito diferente, as pessoas vão ter uma dificuldade. É possível? É possível. Mas a força... Porque às vezes são cabeças diferentes, então às vezes tem lá 10, 15, 20 anos de diferença. Vai ter naturalmente uma diferença de maturidade, de valores, de tempo, de querer, de disposição para fazer coisas ou não. Então, realmente, isso importa sim. E, pessoal, recuperou aí? Sim. Pode voltar, já. Tomou um golinho? Voltei. Tô ótima agora. Tô nova. Aí volta tudo sim. Sim. Então, nós estamos aqui... Você vê como passa rápido quando a gente Passou, se diverte? né? Então, eu quero convidar novamente, dia 11 de junho, às 16 horas, aqui na rua Taquari 995, na Moca, e também nas nossas igrejas, né, distribuídas pelo estado de São Paulo. Então, se você quer conhecer mais o Ministério Mudança de Vida, você pode ir lá nos canais do YouTube, do Instagram, nosso site mudancadevida.com, tem o Cléo Ribeiro Rossafa, tem o Bispa Cléo, então você pode ir lá procurar
no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, a gente está em todo lugar. Gather, tudo. E aqui no Instagram... E você pode nos seguir também, nossos amigos do Instagram. Cadê os amigos do Face? Né? A Mari Rossafa e o Murilo Rossafa. Isso. Aqui tem uma pessoa fazendo declaração já, eles já estão no clima. Ah, é? O que falou aí? Meu marido é uma bênção, faz de tudo e ainda é formado em gastronomia. É o Rodrigo Hilbert aqui. Nossa, ganhei na loteria, olha só, tá vendo? Você pode mandar, viu, suas declarações ali no WhatsApp. O pastor Diego vai ficar doidinho. Ah, verdade. Tem alguma coisa no WhatsApp? Manda declarações. Ah, só texto. Puxa vida, hein, pessoal? Manda suas declarações, porque eu vou fazer... Se você mandar, eu vou fazer um trabalho para botar no telão no dia do encontro dos casais. Eu quero ver. Vai ter mais... Aí a frase, né, bem? Não, uma declaração que nem essa, sim, tá vendo? Sim. Essa aqui dá pra gente separar várias e colocar lá pra você fazer a declaração de amor. Isso, aí então manda a sua declaração também. Ia colocar no WhatsApp, mas o pessoal esqueceu que a gente tá na rádio e tem que colocar áudio. Eles escreveram o texto. Mas tudo bem. Não, mas você pode salvar pro dia, né? Sim, mas manda que eu vou salvar e vou fazer um trabalho pro dia do... Quero ver você fazer uma pra mim, Murilo. Eu quero ver você fazer uma declaração de amor pra mim, quero ver. Né? Porque diz ali no quiz, ali no Instagram, que você é a mais romântica, que diz que ama e tal. Não, tem uma pergunta aqui, ó. O que o Murilo vai dar de presente pra Mariana? O que o Murilo vai dar de presente pra Mariana de Dia dos Namorados? Já dei um monte de coisa, já falei, ó, isso daqui é pro dia do casamento, dia dos namorados e aniversário. Você tá vendo? Nós vamos subir no altar daquele jeito, porque, ó, nem presentinho de Dia dos Namorados? Pô... Cadê o grilo? Poxa vida. Tá muito ratinho. Você tá mesmo. Você tá ensinando esses homens presentearem suas Eu estou mulheres. Ensinando a eles serem homens e não bancos. Nossa, Murilo. Como diz no quiz, aqui é bruto, sou bruto. Isso, 300 valentes, viu? 300 valentes, ó, todo terceiro sábado do mês. Isso. 300 valentes. Então, estamos ditos. Infelizmente, o nosso tempo está bem apertado. Murilo fala muito. E eu quero fazer uma oração para nós terminarmos aqui, tá bom? Então vamos orar todos em nome de Jesus. Senhor querido, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor amado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos favorece de estarmos aqui. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai, que está nos acompanhando pelas rádios, que está acompanhando pelo Instagram. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada um, meu Pai, que recebeu essa mensagem hoje, que às vezes não conhecia, às vezes estava numa situação chateado, meu Pai, triste com o relacionamento. Que o Senhor possa ter dado essa luz, essa esperança, meu Pai, para essa vida, para que ela venha buscar, meu Pai, uma saída, e a única saída é o Senhor Jesus, não é uma porta de igreja, não é uma pessoa que vai dar a solução, mas é buscando o Senhor no lugar certo, meu Pai. Então eu peço que cada um venha ter esse posicionamento, essa autoridade, essa autodeterminação de buscar o Senhor de forma honesta, íntegra, meu Pai, como nós lemos. Não adianta nós clamarmos Senhor, Senhor, mas nós não obedecermos, pedirmos, mas a fé, ela exige obras. Uma fé precisa ser ativa, senão não tem serventia, ela é morta, meu Pai. Então eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós, eu peço a Tua direção, que o Senhor possa nos ajudar, abençoa o dia de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que possam ter um dia poderoso, voltar em paz para os seus lares, que os seus familiares voltem em paz e em segurança para os seus lares, em nome do Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, meu Pai, e desde já te agradecemos por tudo, obrigado pela vida, amém, amém. E amém, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada. Então foi muito agradável. Eu quero mais. Foi gostoso, né? Eu quero mais, eu quero um podcast de casal. Aqui, ó. Porque a gente tinha um monte de perguntas para responder e não conseguiu, porque o Murilo não para de falar. Então eu quero um podcast, eu quero mais. Eu sou de poucas palavras, né? É mesmo, é verdade. Eu quero muito obrigada a vocês, pessoal da rádio, pessoal do chat. Muito obrigada. Deus abençoe. Estou lendo cada mensagem que vocês estão mandando aqui. Deus abençoe demais. Obrigada. E eu espero vocês no nosso encontro de casais. No segundo, que dia? Endereço? Dia 11, aqui na Taquari.
995. Não perca às 4 horas da tarde, tá bom? Tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui. Nós esperamos você, então, semana que vem, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Um abraço. Obrigada. No dia 16 de junho, feriado, às 16 horas, estaremos na cidade de Araçatuba. Você que mora em uma das nossas cidades, procura os nossos líderes, estamos todos em concordância. Olha os líderes aí, ó. Fala oi, líderes. Fala oi, líderes. Maravilhoso, todos estamos juntos aqui, reunidos, com um único objetivo: interceder e abençoar a sua vida. Estaremos todos lá, abençoando, consagrando, derramando essa unção para um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu financeiro, sobre a sua saúde. Esteja nessa fé, entre e viva esse portal, porque eu tenho certeza que se você realizar aquilo que você nunca realizou, você viverá aquilo que você nunca viveu. Deus abençoe.